Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, com o propósito e objetivo de levar as verdades do Evangelho para o seu coração, para que você possa ter uma reflexão das verdades do Evangelho, das verdades da Palavra de Deus, para a salvação da sua alma. O Senhor Jesus garante a salvação para todo aquele que nele crer. Esteja conosco, dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando eu quero orar a seu favor, a favor da sua casa, do seu lar, da sua família, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 9, versos 13, nos diz: disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 13 ao 16. Neste programa, nós queremos fazer um alerta para você que me assiste a respeito do Evangelho de Cristo, a respeito de doutrinas religiosas. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, ela tem um compromisso de levar as verdades do Evangelho para o coração, para que se possa crer, não apenas na religiosidade, mas crer em Cristo para a salvação da alma. A salvação é pessoal. A salvação é para todo aquele que crê em Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma. E o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente está no ID de Jesus. Está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versos 15 ao versos 20, quando Jesus dá a ordem de evangelização. Porque Jesus veio, diz o evangelista Lucas, para buscar e salvar o que se havia perdido. As pessoas acreditam, creem, que a sua religião, para ela, é a melhor, ou que esta sua religião vai conduzi-la aos céus. Mas, na verdade, quem vai ganhar o céu é aquele que crê, não na religiosidade que está, não numa doutrina que recebeu, mas na fé no nome glorioso do Senhor Jesus e na prática
das verdades do Evangelho. Nós vivemos momentos de conflitos religiosos, em que se traz toda a informação, se traz também movimentos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus. Existe uma ordem dentro da palavra de Deus, porque Deus é a perfeição. Nós não podemos mudar ou alterar aquilo que está escrito e determinado pela palavra de Deus. Jesus, para alguns movimentos, nem sequer é mencionado, mas o Espírito Santo toma uma posição que não é dele. O Espírito Santo não cura, o Espírito Santo não salva, o Espírito Santo, ele não transforma. O Espírito Santo, ele está no seu ministério. Nós temos no Velho Testamento o ministério de Deus Pai, mas está presente Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós tivemos o ministério de Cristo, um ministério aproximadamente de 3 anos, para constituir a sua igreja. E a partir do capítulo 2 de Atos, que nos é registrado, o Espírito Santo passa a conduzir a igreja. O Espírito Santo é um condutor da igreja de Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, para que ele, ao ouvir e receber a mensagem do Evangelho de Cristo, ele se reconheça pecador ou pecadora e se arrepende dos seus pecados, aceitando a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Não é aceitar um grupo religioso, é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. E nos é registrado pelo evangelista João no capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Nós temos muitas doutrinas distorcidas da palavra de Deus, do Evangelho. E o programa Cristo Esperança Nossa, a Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, está compromissada, não de combater qualquer que seja o grupo religioso, porque a nossa Constituição garante liberdade religiosa, não importa qual seja a crença. Mas o Evangelho de Cristo, ele é pregado, é anunciado, para que haja despertamento, para que haja conhecimento. Nós temos um grande problema. As pessoas não se interessam pela leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. As pessoas muitas vezes vão à igreja, levam a Bíblia e traz de volta, mas não é capaz de abrir, fazer uma leitura, fazer um exame. Nós precisamos que haja interesse em estudar a Palavra de Deus. As igrejas precisam promover escola bíblica para que possa instruir e ensinar os seus membros as verdades da Palavra de Deus. Neste texto que nós lemos, Jesus faz uma cura de um cego de nascença, adulto, e Jesus faz uma ação ali para curar aquele cego. Jesus não somente colocou as mãos, ordenou que aquele cego pudesse ver, mas Jesus, ele fez ali um lodo, ele amassou um barro e, para curar, colocou no solo daquele cego e mandou que ele fosse lavar no tanque. Existem aqui 2 situações. Primeiramente, curar naquele dia
era sábado, estava violando a lei de Moisés. Segundo, ao Jesus fazer a massa do barro para colocar nos olhos, era outra violação do sábado. Jesus estava trabalhando. E os judeus, pela lei de Moisés, eram proibidos a fazer qualquer tipo de trabalho no sábado. Mas Jesus veio, como ele mesmo declarou, ele não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E como o sábado era o ápice da lei, qualquer judeu que violasse a lei, ele perdia a vida, morria, por violar a lei, por não guardar o sábado. E Jesus veio exatamente cumprindo esta lei, mas os fariseus, que eram, digamos assim, os guardiãos da lei, que Jesus os criticou, que eles, embora quisessem impor no povo um jugo pesado, eles mesmos não praticavam este jugo, porque a lei era impossível de ser praticada. Mas a lei foi dada, como diz o apóstolo Paulo, como um meio, um aio, para que aquele povo pudesse ser preservado até a vinda de Cristo, cumprindo-se então a palavra de Deus. Nos dias de hoje, nós temos doutrinas que trazem esta ênfase de guarda de sábado. Primeiramente, não somos judeus. Gentil não tem nada a ver com a lei de Moisés e muito menos com a guarda de sábado. Nós queremos falar sobre isso para que haja uma reflexão, porque nós estamos percebendo que muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, estão recebendo diariamente essas falsas doutrinas e estão sendo convencidas que elas precisam abraçar esta doutrina. Essa doutrina não salva, muito pelo contrário, ela condena, porque essa doutrina tira Cristo. Embora se fale em nome de Deus, embora se fale em nome de Jesus, mas ela vem exatamente contrário à palavra de Deus. Textos isolados para explicar, para justificar isto. Esses textos isolados não têm nenhuma validade. E mais, as pessoas que guardam o sábado, o dia de hoje, elas não estão praticando a guarda do sábado, que hoje, nem mesmo, embora os judeus estejam guardando o sábado, porque eles estão ainda debaixo da lei de Moisés, mas o judeu que se converte a Cristo, ele não vai guardar a lei, não vai guardar sábado, porque Cristo o liberta, e liberta não só judeu, mas gentil também. Mas os judeus que não se convertem, eles estão ainda guardando o sábado. Mas eu pergunto, alguém teve alguma notícia após a obra que Cristo realizou, que cumpriu toda a lei pelo sacrifício do Calvário? Alguém teve notícia que um judeu, porventura, morreu porque violou o sábado? Não teve e não terá, porque a lei já foi cumprida. Nenhuma prática, nenhum ponto da lei que seja praticado tem validade nenhuma. Ela pode ter validade religiosa, mas não tem validade de salvação, porque a salvação é pela fé na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Nós precisamos nos interessar pela salvação. É muito comum, quando uma pessoa morre, as pessoas mais próximas, amigas, elas dizerem: a pessoa já está no céu, já está com Deus, está salva. Isto é um jargão religioso.
Mas a salvação é pessoal, cada um tem que trabalhar por ela, e para isso tem que estar dentro das verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto que nós lemos, nos é relatado aqui no versículo 16, então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Esta é a mesma linguagem daqueles que carregam essa doutrina do sábado, é a mesma linguagem. Quem não guarda o sábado não é de Deus. Jesus aqui foi criticado pelos fariseus diante de todo o povo que ele não era de Deus porque não guardava o sábado. Mas Jesus declarou: aqui está um que é maior do que o sábado. Exatamente, Jesus, ele é maior do que o sábado porque ele veio e cumpriu toda a lei, inclusive o sábado, que é o ápice da lei. Os que praticam essa doutrina a todo instante estão violando. Por exemplo, na lei da guarda do sábado, não podia acender um fogo. Aquele que faz a guarda do sábado e liga o seu carro, já está fazendo a ignição, é um fogo. Já está violando o sábado. Todas as ações são violações de sábado. Isto é uma utopia religiosa. Precisamos crer nas verdades do Evangelho. Precisamos crer na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus, que perdoa os nossos pecados. Sábado, dia em que suspendia o trabalho habitual para se dedicar especialmente ao culto a Deus e ao descanso. Isto é o que prescrevia a lei no sábado, referente ao sábado. Nós temos, por exemplo, no Êxodo capítulo 31, versículo 12 de Êxodo, capítulo 31, versículo 12 de Êxodo, nos diz o seguinte: 12 e 13 de Êxodo nos diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Para quem Deus fala? Aos filhos de Israel. Qual gentio que é filho de Israel? Nenhum. Filho de Israel são as descendências de Abraão. Em Mateus, capítulo 12 do Evangelho de Mateus, no versículo 6 ao 8 do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 6 ao 8, nos diz: pois eu vos digo, Jesus dizendo, que está aqui, quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Até do sábado. O que você escolhe? O Senhor do sábado ou o sábado para a sua salvação? Nós temos várias passagens, por exemplo, dos evangelhos, fazem referência ao sábado, mas porque Jesus, ele estava dentro da lei. Então, os sabatistas querem dizer que Jesus guardava sábado. Não, muito pelo contrário, Jesus violava o sábado. As sinagogas, elas funcionavam no sábado, e Jesus estava sempre presente nas sinagogas. Jesus estava debaixo da lei, ele é judeu, ele veio debaixo da lei. Por isso que as ações estavam debaixo da lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. No Novo Testamento, além dos evangelhos
que descrevem o sábado como ênfase ao ministério de Jesus por violar o sábado, e dos fariseus que refutavam esta ação de Jesus? Somente em Atos, capítulo 1, versículo 12, faz uma referência sobre o sábado, dizendo a distância que havia entre o Monte de Oliveiras e a Jerusalém, que distava um caminho de um sábado. E no capítulo 13 de Atos também, versículo 14, para informar que no sábado, né, o apóstolo Paulo se dirigia às sinagogas, porque no mundo gentil havia sinagogas dos judeus, e era nas sinagogas que se debatia assuntos religiosos, qualquer assunto. E o apóstolo Paulo ia nas sinagogas, e nós temos todas as referências no Novo Testamento, Paulo indo nas sinagogas para pregar a Jesus Cristo. E nós temos esse conhecimento de que em Atos 13, 42 e 46, nos diz o seguinte, Atos capítulo 13, nos informa, no versículo 42 ao 46, que nos diz: E saído os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos judeus e dos proselitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. A vida eterna está em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo pregava. Os judeus o refutavam por causa do sábado. Mas, se você quer crer, quer ser salvo, olhe, cuide da sua alma. Jesus perdoa os teus pecados. Jesus salva.